Aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Amanhã à tarde, aqui em João Pessoa, ele lança o livro Queiroga, o homem, o médico e a pandemia. Boa tarde, seja bem-vindo, ministro. Boa tarde, Hermes. É um prazer voltar ao Correio Debate. Claro, pelo título a gente já dá para identificar mais ou menos o ponto de partida do seu livro. Mas o senhor começa explicando como a chegada ao governo federal, sua participação como ministro, como é a ideia desse livro? Bom, primeiro é descrever a minha trajetória pessoal, né? Como homem, quem sou eu, a minha formação como médico aqui na Universidade Federal da Paraíba, a minha especialização no Rio de Janeiro e São Paulo, a minha atuação como líder associativo, quando eu cheguei a ocupar a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a terceira maior sociedade brasileira de cardiologia do mundo, até que o presidente Jair Bolsonaro me convocou para a maior missão que pode se entregar um médico, comandar o Ministério da Saúde, comandar o SUS, e isso durante a maior emergência de saúde pública que o mundo já viu, a pandemia de Covid-19. Bom, naquele exato momento a pandemia ainda estava num pique de internações, né, de casos graves, e outros ministros já tinham caído, tal. Passou pela sua cabeça de ser também uma passagem assim efêmera no governo federal? Nós temos muita confiança no que iríamos fazer à frente do Ministério da Saúde. Eu sou médico há mais de 30 anos e o médico sabe que a grande ferramenta que ele tem à sua disposição é ter a confiança do seu paciente. Então eu tratei de conseguir a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Quanto mais ele me confiava as missões e eu cumpria, mais eu tinha condições de oferecer em troco para a sociedade brasileira políticas públicas eficientes. É verdade, eu assumi o Ministério da Saúde no pico da segunda onda da Covid-19. À época morriam 3.600 pessoas, o sistema de saúde estava em colapso, existia uma pouca quantidade de vacina, existia risco de desabastecimento do oxigênio, existia risco de desabastecimento do chamado kit de intubação orotraqueal. E o presidente me chamou e disse: Queiroga, chegou a tua vez, né? E eu me lembrei do nosso hino: verás que um filho teu não foge na luta. Não tem essa história de foi convidado e não aceitou. Não é um convite, é uma convocação. E todos os brasileiros têm que estar aptos e disponíveis para servir o nosso Brasil. O senhor tem a certeza de que cumpriu exatamente o que o presidente pediu ao senhor, né, durante essa passagem? Com certeza. Eu falei para você, assumi o Ministério, era 3.600 óbitos de média móvel por dia. Houve dias com mais de 4.000 óbitos. E quando eu saí, eram menos de 100 óbitos, né? Nós vacinamos a população brasileira, mais de 80% da população brasileira vacinado com o esquema vacinal primário. Nós distribuímos vacinas para a primeira dose de reforço, para a segunda dose de reforço, para a terceira dose de reforço. E, meu querido Hermes, só não tomou vacina quem não quis. Além disso, fizemos uma série de outras ações, outras políticas na área da atenção cardiovascular, que é a minha especialidade. Triplicamos os recursos para o tratamento do infarto agudo do miocárdio, criamos um programa de remuneração baseado em valor. Isso só foi possível porque eu e o presidente Jair Bolsonaro atuávamos em absoluta sintonia. Nunca um ministro da Saúde saiu de um plantão noturno para assumir o Ministério da Saúde. Nunca um ministro da Saúde teve a autonomia para indicar todos os secretários do Ministério. Isso é o que se chama colocar o Brasil acima de tudo, diferente do que está acontecendo agora. Escândalo. Aumentou-se o número de ministérios de 23 para 37. Está aí essa senhora que me sucedeu, já está aí com a cabeça a prêmio, querendo mudar a ministra, querendo substituir os secretários em troca de maior espaço dentro do Congresso Nacional para apoiar as desmedidas de um governo que em 6, 7 meses não mostrou ainda a que veio. Havia uma discussão política no meio de toda aquela pandemia, principalmente em relação à compra de vacinas. Houve demora por parte do governo federal de comprar vacina, como faz ver a oposição, ou não? Assim que a primeira vacina teve o registro na Anvisa, salvo melhor juízo, no dia 19 de janeiro de 2021, ela começou a ser aplicada. E eu pergunto, em 2020, onde tinha vacina para comprar? Não se tinha nem vacina, viu, Hermes?
que as pesquisas com as vacinas começaram em março de 2020. E o Brasil, a AstraZeneca, Oxford, e foi quem fez a pesquisa aqui da vacina da AstraZeneca. O Brasil, mais de 50% dos sujeitos dessa pesquisa são brasileiros. A própria Pfizer teve pesquisa com a vacina da Pfizer aqui no Brasil. Então, logo que essas vacinas tiveram o aval regulatório, elas passaram a ser disponibilizadas para a população brasileira. Não teve atraso nenhum. Uhum. E o seu livro? O seu livro, ele conta alguns bastidores da sua atuação? Conta todos os bastidores da minha atuação. Não tem tanto bastidor que as pessoas não saibam, porque tudo era transparente. Nem o ministro conversou mais com a imprensa do que eu. É a história contada por quem fez a história. Não por curiosos. Não por narrativas de políticos militantes de esquerda que não ajudaram o Brasil em nada, só fizeram atrapalhar. Veja esse consórcio do Nordeste. Aqui. Quantas vacinas esse consórcio trouxe aqui para a região Nordeste? Nenhuma dose, viu, O consórcio falou, inclusive, em comprar vacina chinesa. Ia trazer a vacina da Rússia. Da Rússia. Não trouxe também. uma dose sequer. Todas as vacinas foram distribuídas pelo ministro da Saúde paraibano. O presidente Bolsonaro confia na Paraíba, confia nos paraibanos. Tanto que ele veio buscar um ministro aqui na Paraíba. Né? Euclides da Cunha dizia que o sertanejo é antes de tudo forte. Então vai aí, Queiroga. Vai aí, tu já tá com cor de jacaré, esses caras vão bater em você. Só tem um lugar que é pior do que o meu. Qual é, presidente? É o teu, pô. Ele incomodava essas batidas? A gente tem que se preparar para tudo, viu, meu caro Hermes? E eu sabia, eu tinha o apoio da minha família, que me apoiou. Né? Eu sou casado há mais de 30 anos. Minha esposa ficava 15 dias aqui, 15 dias lá em Brasília, porque eu não queria que ela trabalhasse em serviços privados lá em Brasília. Ao contrário de hoje, o que está acontecendo aí é o nepotismo. Mulher de ministro trabalhando em outro ministério, uma vergonha. Não surpreende, porque esse governo que está aí, a gente já sabe o que ele fez no passado. Quebrou o país. É o governo que criou o maior escândalo de corrupção do Ocidente. Nós sabemos que um antigo ministro do STF, que naquela época dizia que era uma cleptocracia. Não sei por que ele mudou.